Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Pessoal, trago informações para vocês. Esses dias nós falamos sobre as ações dos Estados Unidos, S&P 500, Dow Jones, que estavam subindo. Prenúncio dessa guerra no Israel, nós temos que entender que sempre que teve prenúncio de guerra, como as ações se comportaram, Dow Jones se comportou. Vamos fazer uma ligação com o Afeganistão, Iraque, foram momentos em que os Estados Unidos entrou em guerra e sabemos que quando entra em guerra, existe uma demanda para sustentar as tropas e ter uma impressão de dinheiro. O que é importante a gente entender? Nesse momento é um momento um tanto quanto diferente. Os Estados Unidos estão com uma dívida de mais de 33, 34 trilhões de dólares, diferente da época de Afeganistão e Iraque. Porém, como eles vão sustentar uma guerra se não puder imprimir dinheiro? E nós estamos vendo um movimento contrário em que o aumento dos juros começa a impactar o mercado. Com isso, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones começam a acelerar, DXY começa a perder valor, diferente de que todo mundo estava pensando, o Bitcoin perdendo suporte, perdendo os valores, mas lembre-se que a gente ainda não fechou a semana. Eu pedi a vocês, se não for inscrito, pessoal, se inscreva no canal, dá uma força aí, o canal está crescendo, está ficando legal, mas eu preciso que vocês me ajudem a estar se inscrevendo no canal e para produzir conteúdos, tá bom? Vamos abrir aqui. Pessoal, começamos mais um dia trazendo essas informações para vocês. É importante a gente entender que as ações dos Estados Unidos sobem pelo terceiro dia. E esse ponto eu já havia trago para vocês no último fechamento semanal. Ou seja, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro caem. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos caíram na terça-feira, dando um novo impulso aos touros no mercado acionário dos Estados Unidos. Mas vamos fazer uma ligação legal, pessoal? Nós estamos aqui na Dow Jones. O que acontece aqui na Dow Jones? Eu separei para vocês dois momentos importantes que os Estados Unidos entrou em guerra, mas é claro, estamos falando aí de 20 anos atrás e 22 anos atrás. O que impacta nisso, pessoal? O que impacta é que, nesse momento aqui, quando os Estados Unidos declarou guerra lá contra o Afeganistão, uma guerra que demorou bastante, 2001, mais ou menos ali, julho, agosto, outubro, nós vimos o valor da Dow Jones subir. Diferente do que muitas pessoas dizem quando tem uma guerra, principalmente na guerra do Iraque, quando aconteceu, nós tivemos uma aceleração forte dos mercados. Por quê? Precisa imprimir dinheiro, precisa manter as tropas, precisa ter uma movimentação. Esse movimento durou de 2003 até, deixa eu puxar aqui só para poder mostrar para vocês o tempo que demorou essa aceleração aqui de impressão de dinheiro. Nós estamos falando aqui em 2007. São quase 4 anos, pessoal, de aceleração da Dow Jones frente ao que aconteceu. E agora, o que a Dow Jones está fazendo? Nós estamos num momento importante, tá bom? Que é importante a gente estar olhando, e olha isso aqui para vocês verem, ela começa a entrar no movimento de alta. Claro, os Estados Unidos ainda não declarou guerra, não pediu suporte, só enviou navios para lá, porta-aviões, para poder conter. Isso impacta realmente na nossa economia? Impacta, principalmente na americana. Vamos abrir a S&P 500, Nasdaq, que eu quero mostrar para vocês que aquele movimento de alta continua. Será um momento que os Estados Unidos ou alguns insiders, grandes players, estão entendendo que os Estados Unidos pode voltar a imprimir dinheiro caso a crise no Oriente Médio se intensifique e eles precisam renovar as tropas deles, manter as tropas ligadas, ou seja, imprimir a máquina de dinheiro. Vamos abrir a S&P 500 aqui para vocês verem. Pessoal, estamos aqui na S&P 500. Lembra que a gente tinha conversado sobre esse fechamento semanal aqui, que aqui era um topo, retestando um segundo topo. Isso aqui poderia virar o quê? Um pivô de alta para tentar romper esse topo aqui, ó. Já formou um pivô de alta? O semanal tá bonito, entrou bastante volume aqui, tivemos uma rejeição muito forte aqui, uma rejeição maior ainda na segunda semana e aqui uma confirmação de alta. Isso aqui seria entrada, tá? Pelo volume aqui de rejeição dessa barra, poderia ser uma entrada. Então notem que o que está acontecendo com a economia dos Estados Unidos se a gente pode ter mais um aumento de juros? O mercado está precificando que na próxima reunião nós não teremos um aumento e na última reunião do ano poderemos ter um aumento. Qualquer valor contrário de 0,25, 0,5 pode derrubar o mercado, mas não é o que está aparecendo. Não somente a S&P 500 está dando esse valor. Se a gente abrir a Nasdaq aqui, se a gente mostrar a Nasdaq, o que ela está fazendo hoje? Lembre que vocês já devem ter assistido a live do final de semana que a gente fez o fechamento. Linha de tendência de baixo, Nasdaq está mais forte que a S&P 500. Ela está vindo para romper essa linha de tendência de baixo, já rompeu com bastante volume, com bastante posição, ou seja, isso aqui pode ser somente um pullback para o mercado começar a subir. Mas a grande questão, os analistas aí estão falando de Bitcoin a 12 mil, 10 mil. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o mercado está precificando uma impressão de dinheiro e uma redução das taxas do Federal Reserve mediante os dados econômicos e esse conflito que vem se intensificando.
Se a gente seguir aqui analisando os dados das ações, nós vamos ver que a Dow Jones, como eu mostrei para vocês, subiu 134,65 pontos, fechando em alta. O S&P 500 também subiu e eu mostrei para vocês antes na sexta-feira. O rendimento do título dos tesouros dos Estados Unidos de 10 anos caiu 0,149 para 4,65, onde muitos acreditavam que esse juro de 10 anos ia bater 5%. O título de 2 anos caiu 0,148. O rendimento de um título de tesouro é inversamente relacionado com seu preço. Portanto, em queda no rendimento implica um aumento no preço do título. As ações têm estado sob pressão, como a gente vem vendo desde julho, devido aos aumentos do Federal Reserve, já que o aumento contínuo dos rendimentos tem atraído os investidores para os títulos de tesouro, ou seja, uma renda fixa segura num dos países mais seguros do mundo. Por que tirar o capital de risco para poder estar investindo em outras ações, colocando com capital em risco para poder investir? Não tem muita lógica, né? Em detrimento das ações, mas o recuo de hoje nos rendimentos foi visto como um alívio bem-vindo pelos touros do mercado acionário e vai impulsionar para uma nova alta. O preço do petróleo caíram já que os temores relacionados à guerra começaram a diminuir. Esse é um ponto importante. Muitos acreditavam que o impacto direto no preço do óleo ia gerar inflação nas economias e no preço do mundo. O que acontece, pessoal? A grande questão aqui, eu não sou economista, não sou analista de conflitos, mas a gente fica claro que um aumento do petróleo vai trazer muito abalo para a economia mundial. Nós vimos que o impacto na economia agora poderia ser catastrófico no momento que os Estados Unidos somem mais de 280 bilhões de dólares em poucos dias da sua dívida, uma dívida que se torna impagável. Mas e aí? Depois a gente vai olhar o BTC, mas por que o BTC não respondeu? E isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Olha que interessante, os preços do barril de petróleo teve muita movimentação. O Irã se negou a ter qualquer envolvimento com os ataques na segunda-feira, o que gradualmente começou a reduzir essas expectativas, já que se o Irã tivesse no meio desses ataques, orquestrando, dando suporte ao Hamas, teremos problema na economia, porque o Irã também é um grande produtor de petróleo. A verdade é que a economia global vem sendo abalada já faz tempo, nós notamos isso, e cada vez mais as grandes potências não querem problema, não querem guerra, para poder trazer mais estabilidade. Mas entendo, se não queremos isso, tivermos um prenúncio de uma possível guerra, um possível suporte, investimento dos Estados Unidos, eles não têm escolha. A economia está fragilidade, não tem onde tirar dinheiro. Isso vai forçar os Estados Unidos a entrar num caos, tendo que imprimir mais dinheiro. Teria alguma ligação os Estados Unidos entrar? Será que eles estão fazendo pressão justamente para os Estados Unidos poder entrar e ter um gasto? Tudo são teorias da conspiração que é interessante a gente acompanhar, já que esses movimentos impactam diretamente o preço do BTC. O índice do dólar americano subiu 0,29 para 105,77, isso é péssimo. Precisamos olhar aqui o DXY, vamos abrir aqui. Pessoal, olha isso aqui. Quando a gente olha o preço aqui, não tá legal para o mundo das criptos, tá bom? A gente já tava 11 semanas aqui, ó. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tivemos um pullback, uma negação desse valor e estamos virando um pivô de alta. E eu quero pedir para vocês, se você não for inscrito, se inscreva no canal, visite nosso curso Universo DeFi, que eu tô trabalhando duro, pessoal, muito mesmo nesse curso, para entregar o melhor para vocês chegarem bem no próximo bull. Aqui é um pivô de alta que está se formando. E olha, se isso aqui for um pivô de alta, vai subir. Eu não acredito que vai acontecer, porque seria muita loucura, tá? Teria que estar acontecendo alguma coisa nos mercados muito ruim. Quais seriam os alvos desses valores aqui do DXY? Seria valor aqui em... Vamos deixar como sempre, o que eu faço? Nós fazemos a nossa projeção, que eu também explico toda uma parte de análise gráfica no curso Universo DeFi, tá bom? Tá com desconto para vocês, vendemos todos os descontos de 70%, o que reforça a confiança de vocês no nosso produto, onde muitas pessoas estão tendo os rendimentos. Olha que interessante, voltaremos perto de testar o último topo em 111,652, o que seria péssimo. Pessoal, eu não tenho um tempo gráfico aqui, eu tenho que achar um tempo gráfico maior para mostrar para vocês. Mas aqui já dá para vocês terem uma noção, que o DXY atingiu aqui, ó, foi em 2001, ali foi quando teve aquela guerra que eu mostrei para vocês lá no outro gráfico da Dow Jones. 85, ano que eu nasci. Foram pontos que tiveram crise no mercado, onde, com certeza, vai abalar aqui a economia mundial. Vamos olhar aqui, ó. 2008, que foi a crise que teve lá.
Olha aqui em 2008, olha o nível que está o dólar. O dólar está ganhando valor faz muito tempo e vai vir testar esse último topo. Por quê? Vamos puxar uma retração aqui, só para a gente dar uma analisada aqui. Eu peguei a ferramenta errada. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas com essas partes de análise gráfica, o curso Diversify vai ajudar vocês bastante, tá bom? A entender traçar essas movimentações. Olha só. Se eu puxar essa retração, nós estamos na retração em 0,5. Se eu tiro essa retração, vou apagar para vocês. Então vamos explicar. Quando você quer saber a projeção do ativo, se ele está em um momento corretivo ou devolvendo tudo, puxamos 0,5. Encontramos uma retração de FIBO. Preço em suporte, segurou subir. O que isso indica? Movimento muito forte por dólar ainda. Não tem sinal de estar enfraquecendo. Sendo assim, puxa uma extensão lá no topo, ó. Traz em 0,5 e vê as projeções no mensal. Quando a gente faz isso, a gente consegue verificar. Vou tirar o alto aqui. Por que eu tiro o alto, pessoal? Para eu poder movimentar o meu gráfico livre. Estão vendo? Não tem como não ficar preocupado. 112 pontos, 116 pontos e no maior ponto aqui, 124. Vamos ficar de olho aqui que essas movimentações de guerra nos Estados Unidos podem impactar sim o mercado cripto. Afinal, aqui no canal eu sempre trago informações para vocês. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreva no canal. Não perca de entrar lá e verificar o nosso curso Universo DeFi. Mentoria hoje às 19, 20 horas para tirar as dúvidas, para vocês notarem que vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. E todas as semanas, grupo aberto de discussão sobre como rentabilizar no mundo DeFi. Beleza, galera? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.